Hoje nossa subjetiva está subindo no apartamento do professor Omar Curi, poeta intelectual. Você está aqui, essa é uma obra do Tadeu Jungle. Enfim, colecionador de arte, uma pessoa incrível, um intelectual muito importante, editor da revista Artéria. Vamos ver se ele está em casa, vamos ver se ele consegue falar com a gente, mostrar um pouco da coleção de arte dele, que é extraordinária, e contar um pouco sobre poesia e sobre a vida dele. Boas. Vamos entrar? Olá, Marco, tudo bom? Bem? Legal? Tudo bom? Vamos entrar. Vamos. Então, Marco, mostra pra gente aqui um pouco da sua casa, o que é essa sua coleção de arte tão fantástica. Mostra. Então, essa casa é uma casa que pode parecer estranha às pessoas que não me conhecem, né? Vão achar que é a casa de um pintor, ou de um artista gráfico, ou de um professor, ou de um escritor, né? Porque há um caos aparente que remete a tudo isso, né? Ou de um colecionador, né, de obras de arte. Mas é, né? Um colecionador você. Também um colecionador que agora não está muito na ativa, mas que andou colecionando aí nos últimos 30 anos, ou 40 anos. E Né? quais são as preciosidades que você tem aqui? O que você gosta especialmente aqui da sua Então, coleção? acho que 80% da coleção não está, 80% não estão expostos, né? Tem uma pequeníssima parte, e nem é aquilo que eu mais gostaria que estivesse à mostra, né? Consta das minhas paredes, mas eu vou adaptando, né, a certas condições, como por exemplo um quadro que precisa de maior conservação, então ele vai para a parede, né, ao invés de ficar amontoado pelos cantos da casa, porque a casa toda ela está em função das atividades que eu venho desenvolvendo, né, nos últimos, aqui nesta casa nos últimos 15 anos, mas na vida nos últimos 50 anos. Então eu acho que as únicas partes que ficam livres desse amontoado de livros, né, e de quadros são banheiros, cozinha e área de serviço. As demais dependências estão todas, existem todas, né, em função dos livros os livros foram uma de minhas paixões aí durante essas décadas todas, né? O que não quer dizer que eu continuo um grande leitor como eu já fui, né? Hoje leio bem menos, né? Mas ainda curto os livros, né? Por toda parte há livros e tal, porque quer se queira, quer não, a gente acaba acumulando, né? As pessoas, enfim. Mas as especializações, né, da biblioteca, que está um verdadeiro caos, porque ela é usada, né? Então, um verdadeiro caos. A grande especialização é, primeiramente, em poesia concreta brasileira, poesia visual brasileira e modernismo brasileiro. E, mais recentemente, de experimentalismo português. Olha só. Enfim. Mostra pra gente um pouco a casa, então. Vamos conhecer. Bom, olha, livros. Livros, tem essas estantes aqui na sala. Aqui nessas estantes eu tenho uma parte, principalmente dos livros sobre artes plásticas, né? E algumas revistas tal, né? Mas onde era para ver discos, há livros também, de teoria da arte. Acaba indo pro próprio. Onde couber livro, haverá livro. É, a gente vê também uma pilha em cima da mesa, parece minha casa. Também. Tá ficando assim. Mostra pra gente alguns livros que você tem. Num lugar que seria para estar livre, né? Tá cheio de coisas que são teses que eu tenho que ler para bancas que eu estou fazendo, né, nesse final de ano. Todo mundo sabe, mas você E também também é orientador. E também materiais da revista Artéria, número 12, que eu e Paulo Miranda, faremos para o primeiro semestre do ano que vem. Era para ser no segundo semestre deste ano, mas já não dará mais. Então há muitos materiais aí, né? Se bem que a maioria está digitalizada, mas há materiais
que foram enviados, que se encontram aí dispersos, né, sobre esse imóvel. Então, aqui que era para ser uma espécie de guarda-louça, há muitos livros, né? Muitos livros. Todos os cantos da casa. Livros. Quando você quer encontrar, você acha os livros que você quer, você se Então, perde. nesse caos aparente, eu consigo encontrar tudo, né? Olha aqui, isso aqui foi uma... Eu tenho verdadeira paixão pelo colecionismo, embora eu não seja um especialista no assunto, né, teoricamente falando, mas eu sempre fui vidrado na coleção dos Stein, né? Coleção que eles desenvolveram na Europa, a Gertrude Stein, principalmente em Paris, né? E esse é o catálogo da exposição onde se tentou, né, nos Estados Unidos, reconstituir a coleção dos Stein, né? Então, isso aqui é aqui é muitos livros, né? De Mira Schendel, né? Livros teóricos como do Arthur Danto, né? Livros tal misturados com bebidas tal, e isso não é o meu forte, né? Eu não bebo, mas ofereço para as visitas de vez em quando. Não gosto de visita que beba muito também. Ah, claro. Só dá vexame, né? Isso aí vocês podem cortar depois, porque vão achar que eu sou um reacionário. Ou não, mas tive muitos problemas com gente que bebe demais. E até apanhei já. Agora, uma das perguntas, uma coisa interessante, né? Livro é uma herança que não se deve deixar para sobrinho, filho, etc. Eles vão odiar, né? Livro é algo para você doar para uma instituição. Porque toda biblioteca pessoal tem a cara de quem a formou, né? E não vai corresponder ao gosto nem do seu filho. Então é importante que você doe para alguma instituição. Uma outra coisa, as pessoas quando vêm na minha casa perguntam: você leu todos esses livros? É claro que não, né? Eu li boa parte. E há livros que eu já li 20 vezes, por exemplo. Certos textos que eu já li mais de 10 vezes, por exemplo, o ABC da Literatura do Ezra Pound, né? Enfim, olha, tá aí essa bagunça toda, né? Tem coisas, livros que eu nunca li, mas a maior parte eu li, pelo menos, nem que seja um capítulo, né? Agora tem coisas que me atraem, né? Eu vou comprando para ler no futuro, né? Eu não sei que futuro eu terei ainda, né? Mas houve um livro do Sartre, o filósofo, né, existencialista, que eu fui ler de fato 30 anos depois de ter comprado. Isso é verdade, né? Eu também tenho alguns livros que ficam fechados. E porque na época que eu comprei, por indicação, eu não gostei do que eu estava lendo. E 30 anos depois, eu continuei não gostando, mas eu li até o final, né? Você não gostou do Sartre? Você não gosta muito do Sartre? Eu gosto muito do Sartre, desde a adolescência, né? Até para fazer pirraça para o professor, a gente lia no colegial, né? Sartre. Eu fiz o clássico, na verdade, lá em Pirajuí, né? Interior do estado. Mas esse livro, que é As Palavras, que é um relato autobiográfico do Sartre, é um livro que eu não gostei nem quando eu comecei a ler em 67, nem em 97, quando eu li de fato inteiro, né? Eu li inteiro por obrigação, porque eu leio até pé de página, eu leio tudo de um livro, né? Mas eu continuei não gostando, né, do livro. Agora, é claro que eu li a ficção do Sartre, li algum texto filosófico também, né? E a gente tinha uma espécie de paixão por ele. Mesmo conhecendo mal na adolescência, tínhamos paixão por ele, bem porque isso irritava alguns professores, que por sinal eram ótimos professores, mas tinham uma mentalidade assim, sob certos aspectos, até retrógrada, né? Achando que adolescentes não tinham capacidade, né, a maturidade intelectual para ler certos textos, e na verdade não tinham mesmo, né? Mas liam. Tem um Gastão aqui embaixo. É, o Gaston Debreys. O Gastão é um excelente poeta, um excelente artista, né, e um técnico, né, fora do comum. Ele é um marceneiro, é um serígrafo, né, é ótimo nessas coisas, né. Hoje acho que inclusive ele dá aulas, tal, marchetaria, por exemplo, né, ele pratica. Esse trabalho é do Mateus José da Costa, que eu acho um excelente pintor, mas que não conseguiu ainda emplacar no mercado, né. É toda uma luta que o artista precisa empreender para se colocar no mercado, né? A não ser que ele espere muitas décadas.
E eu não sei a quantas está o Mateus hoje, né? Esse quadro eu encomendei. Encomendei uma Santa Ceia, né? Certamente para deixá-lo irritado. Ele não se irritou, ele simplesmente fez. Mas ele fez, na verdade, um festim, né? Todo mundo peladinho aí e tal, menos o Cristo, né? Enchendo a cara, né? Foi o que ele fez. Aquele navio em amarelo é de um pintor de Belém do Pará chamado Dumas, Antônio Carlos Dumas Seixas, né? E eu também tenho vários trabalhos dele, né, que não há parede para tanta coisa. Em cima uma xilogravura de uma ex-aluna da Unesp, chamada Luísa Almeida. Uma máscara africana, mais 2 ranchinhos. Você talvez seja o maior colecionador de ranchinhos. Não sou o maior, mas eu sou um dos, digamos, dos 5 maiores. Tem gente que tem muitos mais, né? Eu teria sido um grande colecionador se na época que o ranchinho ainda estava vivo e que eu estive em Assis, né, o sobrinho dele tivesse me vendido os trabalhos ao preço que ele ia vender mesmo, né? Eu não se pichincha uma coisa dessa. E eram preços até bem acessíveis. Mas ele não só não me vendeu vários dos trabalhos que eu queria, como fazendo uma exposição do ranchinho meses depois, ele nem me avisou sobre a exposição e todos os quadros foram vendidos, né? Porque eu fiquei apaixonado pelo ranchinho, mas onde eu descobri o ranchinho? Na mostra que houve no Ibirapuera dos 500 anos da descoberta do Brasil. Havia uns quadros dele e tal, eu fiquei assim chocado e procurei saber como tinha na Unesp, havia pessoas que conheciam o ranchinho de Assis, né? Eu acabei indo até lá, descobrindo que ele ainda estava vivo, né? E adquirindo algumas coisas que o sobrinho permitiu a venda, né? Porque da maioria ele não permitiu, ele vendeu depois numa exposição. Há alguns outros trabalhos aí tal, né? Que eu gosto demais, né? Muitos trabalhos do Peter de Brito, né? De fotografia, de um amigo meu que faleceu muito prematuramente, Roberto Miguel Atuí, né? Quais são? Aqui, olha, são os do Peter, essas fotos, aqui são retratos meus, como esse também. Esse é do Roberto Atuí, é um bico de pena e tal. Era um cara que tinha uma grande habilidade, ele morreu com 23 anos de idade, esse menino. Deixa eu ver aqui. Roberto Miguel Atuí. E esses são do Peter aqui? Peter. Esse aqui também é. E esse daqui é o Amilcar? Olha, parece que é do Amilcar, mas não é. É um objeto achado e modificado pelo Peter de Brito na oficina do pai dele, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Gastão Vidigal, que o pai do Peter, é um ferreiro, né? Ele trabalha e junta muito material. O Peter achou a peça lá, simplesmente ele entortou a peça e construiu um Amilcar, que também namora os bichos da Ligia Clark, né? Sim. Mas é um trabalho do Peter de Brito, como este outro também, né? Que ele fez a partir do que havia na oficina do pai dele. Embaixo, a placa da Coca-Cola, na verdade, é uma homenagem ao Décio Pinhatari, né? Com o Coca-Cola, que é de 57 e é um poema já engajado, né? Já é um anti-anúncio, né? Trabalhos do Agnus Valente, né? A palavra acaso, né? Em ferro, se repete do outro lado também, mas as plantas estão mais ou menos obstruídas. É um Picasso. Isso aí é um Picasso que eu construí, simplesmente fui numa loja de materiais de bikes, né? E simplesmente eu falei, eu quero aquele guidão, aquele selim e tal. Na hora eu montei, na própria loja já estava pronto o Picasso, né? O Agnus Valente continua do outro lado, aquela placa retangular é do Ricardo Coelho, também um artista jovem. E em cima um trabalho do Gastão, só que em metal, né? Do Gaston Debrez em metal.
Uma coisa muito interessante que nessa ala mesmo desse edifício Rubi, aqui na Rua Piauí, no número 31 morava o Edgar Braga, o grande poeta tal, que foi um grande obstetra também, né? O Braga morava aqui no prédio e eu o visitei várias vezes aqui nos anos 70 e começo dos anos 80. Você está aqui desde os anos 70? Eu morando no prédio desde o começo deste século, 21. Né? O Braga já estava morto desde 85, o Braga faleceu. Né? Mas eu visitei muitas vezes o Braga no final dos anos 70, começo dos anos 80, aqui nesse prédio no apartamento número 31. É claro que esse Mandacaru está aqui em homenagem a Tarsila do Amaral, né? Você era muito fã da Tarsila? Demais, né? demais. Eu a conheci pessoalmente também, né? Aquela curiosidade, né? Adolescente, cara de pau, vai, né? Acha o nome da mulher numa lista telefônica, liga e é recebido, tal. Foi legal. Final dos anos 60, né? Vamos sentar para conversar um pouquinho? Vamos. Calma, você não é de São Paulo, é isso? Eu nasci no interior do estado de São Paulo, bem no centro mesmo do estado, numa cidade chamada Pirajuí, né? E uma cidade que, enquanto município, acabou de fazer 100 anos, né? Mas toda a família veio do Líbano. Os pais da minha mãe vieram do Líbano e primeiramente se fixaram em Pederneiras, né? Depois meu avô, pai da minha mãe, foi se fixar em Pirajuí, né? Eles tinham a loja mais antiga de Pirajuí, né, cujo registro aqui na Associação Comercial de São Paulo é de 1912. Mas aí não houve mais quem tocasse a loja, né? Está alugada para outras pessoas, tal, mas o prédio construído pelo meu avô ainda está lá. Minha mãe nasceu em Pirajuí, mas filha de libaneses. E meu pai veio do Líbano, aqui chegando em fevereiro de 1930. Né? E aí foi para o interior do estado de São Paulo, né? Macatuba, tal, ficou por essa região até que acabou desembocando em Pirajuí, né? Onde conheceu minha mãe e tal, e eu acabei nascendo lá. Eu ainda sou da época em que se nascia na casa da avó, né? Nasci na casa dos meus avós em junho de 1948. Interessante você falar que você é do Líbano, porque quando eu fui pesquisar sobre você, eu achei um artista libanês chamado Marcuri, um pintor. Não sei se você... Tanto é que o Gmail não aceitou o Marcuri, eu tive que pôr o C da minha mãe, né? Do Curi da minha mãe é com C. Tive que colocar o C intermediando os nomes para que o Gmail me aceitasse, porque tem esse artista plástico chamado Omar Curi, né? Eu não sei se ele mora no libanês propriamente, eu vi ele ou está nos Estados Unidos. Ele é libanês, mas eu vi umas exposições dele em Nova York, não sei se sim, é. Ele transita por Nova York e tal, mas é de origem árabe cristã, né? Porque Curi é um nome de cristão, não de muçulmano. Mas... Omar, entre os cristãos, dizem que não é um nome tão comum, mas de repente você encontra vários, né? Porque é um nome mais dado por muçulmanos do que por árabes cristãos. Eu acho um bom nome, né? Acho um ótimo nome. Nunca tive problemas com o meu nome, eu nunca tive propriamente apelidos e tal, né? Mas em árabe nem é Omar, né? É Ammar, né? É uma coisa... nem dá para pronunciar direito, né? Só os nativos conseguem pronunciar direito o nome, mas fica Omar, eu acho o nome ótimo. E como é que foi essa história, você em Pirajuí? Como é que você começou a se interessar por arte, por poesia? Existia isso por ali? Tinha uma cena cultural em Pirajuí? Como é que você conseguiu se aproximar disso? Pirajuí sempre teve uma elite muito culta, né? E de médicos, de professores, né? E havia alguns professores assim sensacionais. Uma das professoras está viva até hoje com 98 anos, Dona Maria Holanda Lopes Manso da Costa Reis, professora de geografia espetacular. As aulas da mulher pareciam uma reportagem, né? Com uma mente bem internacionalista, né?
E tínhamos uma professora de desenho, a dona Malde Pires Arruda, que era uma artista e tinha uma cultura muito vasta em termos de arte. E a cidade tinha algumas coisas interessantes, como, por exemplo, saber que alguns cantores e músicos importantes passaram por lá, né, nas suas turnês, né? Inclusive há uma primeira apresentação de uma certa peça do Villa-Lobos que foi apresentada em Pirajuí pelo próprio. O pianista Souza Lima passou por lá, né? Muita gente bacana passou por lá, né? Eram turnês que eu acho que eram financiadas pelo próprio Estado, né? Mas também cantores populares passaram por lá, muitos, né? E havia uma vida cultural muito intensa, principalmente ligadas ao que depois foi o Instituto de Educação, né? Esse Instituto de Educação tinha salas ambiente, né? E por lá passaram grandes professores, alguns que eram de fora e alguns da própria terra. E as aulas de desenho eram maravilhosas. Eu era apaixonado pelas aulas de desenho e as aulas de geografia, né? E tinha um pessoal, assim, de fato, com uma mente bastante cosmopolita, né? E pessoal que, inclusive, viajava, né, bastante e trazia informações. E Pirajuí era uma espécie de miniatura da cidade de São Paulo, porque da mesma forma como aqui em São Paulo você encontrava pessoas das mais diferentes procedências, em Pirajuí, em escala infinitamente menor, você encontrava gente da China, do Japão, do Líbano, da Síria, da Espanha, de Portugal, né? Inclusive da Rússia. Então era uma cidade cuja tendência era ao cosmopolitismo, né? Ela ganha destaque como grande produtora de café, até que o café entra em decadência e ela vai experimentar um longo período de decadência, né? Era servida por ferrovia, né? E as ferrovias estão completamente decadentes hoje, né? Inclusive a que passa por Pirajuí, que é no noroeste do Brasil. Mas havia uma vida cultural interessante. E a Malde Pires Arruda, essa professora que morreu aos 97 anos, não faz tanto tempo, a sala de aula dela era um território assim, praticamente independente, no mundo onde a cultura era ministrada. E a mulher tinha um repertório vastíssimo, né, em termos de artes plásticas, poesia, música. Ela, da sua formação, né, entrou, né, o ensino de piano, por exemplo, ela era capaz de ler uma partitura e tecer comentários sobre, inclusive, cinema, né? As aulas dela eram um verdadeiro show mesmo, né? E eu ficava maravilhado com tudo aquilo, né? E eles praticavam na sala, ela tinha uma sala ambiente, eles praticavam a pintura lá e eu me apaixono pela pintura muito cedo, né? Eu acho que antes dos 10 anos. Mas é claro que fui praticando, né, a coisa da pintura durante muitos anos, até os 20 e poucos, né? Quando eu já estava bom tecnicamente, eu abandonei, né, em prol de uma poesia que destacava as coisas da visualidade. Mas Pirajuí tinha essa coisa, né? Tinha um pessoal bem cosmopolita e excelentes professores, né? Você já começou com a poesia visual, então? Quando na verdade, eu descubro a poesia, né, um pouco antes. Eu era amigo do Paulo Miranda, que era um cara que, com 10 anos de idade, já tinha lido todo Gonçalves Dias e alguns outros poetas. Então a poesia estava sempre ali. Nas aulas da Malde também, da Malde Pires Arruda, a poesia comparecia, né? Então você tinha poemas do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond de Andrade, etc. Fui descobrindo os poetas aos poucos, né? Os poetas, primeiro verbais propriamente, e a poesia concreta e visual um pouquinho mais tarde. Se bem que o primeiro contato que eu tive com poesia concreta foi na aula da Malde, num professor de Marília que veio dar uma conferência em Pirajuí. Era um professor de língua portuguesa, professor de gramática, mas ele levou na ocasião a revista Invenção número 5, que tinha uma reprodução do poema Organismo do Décio Pinhatari. E isso foi bem comentado, isso no final dos anos 60. Né? Então, meus primeiros contatos foi com a poesia verbal, e a poesia visual entra assim muito aos poucos. A poesia concreta vai entrando aos poucos, mas só nos anos 70 que eu vou ter de fato um contato mais estreito com a poesia concreta. Então, poetas que eu conheci a obra inteira, primeiramente, Manuel Bandeira, até me lembro do dia em que Manuel Bandeira morreu.
Foi em 68, no ano de 68. Se não me engano, foi no dia 13 de outubro. Né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, certo? Cassiano Ricardo, né? Que é um bom poeta, mas que esteve sempre na rabeira, o Cassiano Ricardo, sempre esteve na rabeira dos grandes movimentos, desde 22 até a poesia concreta. Né? O caso do Cassiano Ricardo. Mas então esse contato com a poesia, ele era enriquecido com as experiências do poeta que já era o Paulo Miranda. O Paulo Miranda era excelente, né? Já com a coisa do verso, e ele vai para os Estados Unidos no final dos anos 60, e quando ele volta, né, porque ele vai com 17, volta, completa 18 anos, né, e ele traz algumas informações importantes dos Estados Unidos, porque o pai dele nos Estados Unidos, ou seja, a família que o recebeu lá pelo American Field Service, né, AFS, o pai dele era professor de literatura. Então ele pôde ler muita coisa na própria casa lá nos Estados Unidos, numa cidade onde Edgar Allan Poe tinha morado, inclusive, que é justamente Charlottesville, né, na Virgínia. Charlottesville, Paulo morou lá um ano, ou quase um ano, porque teve um mês de excursão pelo país, né? E quem o Paulo viu em Charlottesville dando uma conferência foi justamente o Jorge Luiz Borges. O Paulo pôde assistir a uma conferência do Borges em Charlottesville. Mas havia inclusive o quarto em que tinha morado, né, o Edgar Allan Poe. Né? E o Paulo trouxe uma informação que foi fundamental, principalmente depois quando eu descubro a poesia concreta. O Paulo veio falando num tal de Ezra Pound. Né? Falando do Ezra Pound, tal, e já praticando uma poesia muito fanopaica. Há poemas do final dos anos 60 do Paulo, que ele tinha 18 anos, em que a fanopeia, ou seja, aquela imagem que é projetada na retina da mente, né, já se encontra presente nesses poemas. Né? Então eu fui aprendendo assim, eu acho que o meu melhor professor de poesia foi Paulo Miranda. Às vezes, uma dica que ele dava era suficiente para eu entender, por exemplo, ritmo em poesia. Uma vez ele fez uma correção num texto meu, que por sinal estava num quadro que foi destruído por um amigo meu. O quadro foi destruído e ele fez uma correção, falou, assim fica melhor. A partir daquele momento eu entendi o que era a questão do ritmo, eu entendi para sempre a questão do ritmo. Então, por uma dica do Paulo Miranda. Então, muita coisa eu aprendi com o Paulo. Agora, realmente, o que mudou a minha vida, pelo menos 180 graus, foi o conhecimento da poesia concreta. Né? E muito cedo eu vinha conhecer os históricos, né? A começar pelo Augusto, depois Décio e depois Haroldo de Campos. Isso também me aproximou dos irmãos Figueiredo de Presidente Alves, que é uma cidade vizinha de Pirajuí, né? E que eram pessoas muito cultas já, né? Desde o mais velho, Luiz Antônio, que já era um poeta, que eu já conhecia um primeiro livrinho de poemas dele, que já era muito bom, e tendo estudado letras em Marília, entrou em contato com Décio Pinhatari. Décio deixa de ser publicitário para ser professor, né? E deu aulas, não só na Escola Superior de Desenho Industrial, na ESD, né? No Rio de Janeiro, como ele dava aulas de literatura brasileira em Marília. E o Luiz Antônio foi aluno do Décio em Marília. Né? E a fama do Décio já corria por ali, né? Falavam coisas assim que a gente ficava espantado. O homem lê 4 livros por semana. E era verdade. Então essa coisa do Décio, o Décio chega muito cedo, mas é claro que o conhecimento da obra do Décio só vai se dar um pouquinho mais tarde, quando eu adquiri da perspectiva o livro chamado Contra a Comunicação, que é uma obra-prima de livro metalinguístico. Como é um livro maravilhoso do Décio. Eu começo a conhecer a poesia concreta ali, lendo o Contra a Comunicação do Décio, mas a poesia concreta propriamente era a coisa mais difícil, porque não havia uma edição nas livrarias que você pudesse encontrar algum poema concreto. Não havia, a gente tinha notícias assim por alto, né, de um ou outro amigo que às vezes tinha alguma coisa, né, e, enfim. E a única obra que estava em circulação, que tinha uma antologia da poesia concreta juntamente com outras,
Era o volume 6 de um volume editado pelo Instituto Nacional do Livro e pelo MEC, chamado Poetas do Modernismo, volume 6. No volume 6 tinha um capítulo dedicado à poesia concreta, com um texto histórico dos irmãos Campos, mas uma antologia comentada da poesia concreta. Embora tivesse muito mal impressa, né, era o que havia de disponível no mercado. Como é que eu fiquei sabendo desse livro? Porque eu fiz uma visita ao Augusto de Campos, no final de novembro de 1974, porque eu tinha deixado na casa dele meu primeiro livro de poemas chamado Jogos e Fazimentos, né, que eu fiz sobre o impacto da poesia concreta, mais da teoria do que da prática. E o Augusto me recebeu, fui presenteado com inúmeros livrinhos, tal, e coisas não só do próprio Augusto como de outros, né? E o Augusto fez essa indicação: o Poetas do Modernismo, volume 6, que você pode encontrar em alguma livraria do MEC. Havia, ali na Galeria Prestes Maia, havia uma livraria do MEC, né? E você comprava a preço de nada, né? Esses livros eram muito baratos, né? Como também os livros da Comissão de Literatura eram muito baratos, que ficava na rua Antônio Godoy, né? No centro da cidade. E foi isso. Antes disso, eu troquei muita informação com o Augusto por telefone, porque ele ficou... Eu deixei na casa dele os Jogos e Fazimentos, não estive com ele, e o Augusto tinha uma agenda muito cheia, porque ele trabalhava 8 horas por dia e ainda recebia pessoas várias vezes por semana na casa dele. A casa do Augusto de Campos, aqui em São Paulo, teve tanta ou mais importância do que a casa do Mário de Andrade, do Oswaldo da Tarsila, da Dona Olivia Guedes Penteado, do Paulo Prado aqui na Avenida de Higienópolis, porque para a poesia brasileira foi muito importante, porque muitos artistas, poetas, tal, passavam por lá, ele recebia, ele inflacionava o tempo para receber as pessoas. Então, trocamos muita informação por telefone, inclusive o Augusto me falou da revista Código, que ia sair, já tinha saído na verdade a revista Código. Olha, 3 revistas saíram em 74. Primeiro a Código, depois a Pólen, depois a Nave Louca. A Nave Louca era para ter sido a primeira, e era para ter saído anteriormente, mas não saiu, por falta de grana. Só saiu quando a Poligram colocou dinheiro e liberou os exemplares que estavam presos na gráfica, né? E o Augusto me falou: olha, vai ser realizada a Feira da Bahia, no AMB, onde essas revistas vão estar presentes. Vai estar presente a Código, ele falou da Código. E eu fui até a Feira da Bahia, no segundo semestre de 74, mas a Código não estava lá naquele dia. Ou naquela hora, ou na hora que eu cheguei, as revistas estavam esgotadas, né? Não precisava repor o estoque. Mas eu comprei a Pólen e a Invenção Bahia, organizada pelo Antônio Rigério. Era uma antologia de poesia experimental baiana. Um primor de edição, né, grampeado, tal, mas um primor de edição em offset. E aí, a Código número 1 eu só ganhei do Augusto quando, no final do mês de novembro, eu o visitei e ganhei vários livrinhos, tal, maravilhosos, inclusive a primeira edição do Viva Vaia, que é de 72, e ele me deu a revista Código, porque eu não tinha conseguido na Feira da Bahia. Acabei fazendo uma série de poemas, onde eu trabalhava a questão do espelhamento da palavra escrita, tal, né, a questão dos palíndromos, né, onde entrava uma única palavra e poemas independentes, tal, mas com forte visualidade, forte impacto do que eu sabia da poesia concreta até então, né. Esse livro chamou-se Jogos e Fazimentos. Isso tudo acontece porque aquela professora a quem eu me referi, Dona Malde Pires Arruda, havia me mostrado um xerox de uma foto dela, e ela, como eu estava muito entusiasmado com a poesia concreta, isso era começo de 74, ela falou: olha aqui, faça um poema, faça um trabalho com essa foto. Era uma foto da Malde, de uma foto antiga dela, muito jovem ainda, tal, feita numa máquina da 3M, num papel semi-sensibilizado. Era uma cópia maravilhosa. E aí eu percebi que naquela máquina daria para fazer uma edição, um livrinho artesanal, né? Porque o xerox tinha uma qualidade muito ruim, o preto do xerox não era pretíssimo, né? Era uma qualidade meio ruim. E aí eu estava fazendo aqueles poemas, eu dei andamento aos poemas, tal, que eu ia até dedicar ao Guimarães Rosa, imagine.
né? Porque eu usava a palavra mutum, né? Que é uma palavra, é um palíndromo perfeito, né? Uma coisa, né? Você tem o T na parte central, né? As extremidades em M, né? E intermediando isso aí e tal, você tem a letra U, mutum, tal. E os poemas tal, eu fiz um soneto visual com a foto da Malde, que depois eu fiz outras versões também, né? E depois ainda retomei a Malde mais tarde, mas é de 74, de fevereiro de 74. E fiz o primeiro livrinho. Isso me permitiu me aproximar dos concretos, né? E eu levei para o Augusto e Haroldo, o Augusto entregou para o Haroldo, mandei para o Décio. O Décio que eu acabei encontrando na PUC, né? Ele já estava ligado à pós-graduação em teoria literária, que depois se tornou comunicação e semiótica. E fui distribuindo as coisas, mandei para várias pessoas, tal. Eu fiz 53 exemplares. Foram feitos numa máquina 3M, era muito caro, o Xerox era baratíssimo, mas não dava para fazer. O preto saía muito ruim. Na 3M era uma maravilha, tanto é que eu tenho cópias que têm 43 anos de idade e estão em perfeito estado. É claro que não tomam luz, né? Estão em perfeito estado, até hoje. E aí fiz tal, encadernei artesanalmente, né, os livros. O projeto gráfico é sofrível, mas era o que dava para fazer na época, né? E aí eu me aproximei dos campos por isso. Quando o Augusto pegou o livrinho e tal, ele foi direto no que interessava, né? Falou, olha, isso aqui é bom, né? O que queria dizer que o restante não era péssimo, mas não era grande coisa. Mas o que era bom ele falou na hora, assim, foi direto no que era de fato bom, que eu de fato considerava bom, né? E eu retomo esse nome Jogos e Fazimentos, que eu acho que a melhor coisa do livro, além do soneto, do soneto visual, era justamente o nome, Jogos e Fazimentos, né? Que é o nome da minha próxima exposição, né? Que vai acontecer em novembro. Eu dei o nome de Jogos e Fazimentos, né? Agora em novembro já? Dia 27, numa terça-feira, às 6 da tarde. É que o jornalzinho não chegou até mim, que vai ser uma série de catálogo, folder e tal. Mas vai inaugurar dia 27. Eu preciso terminar esses trabalhos, eu não terminei ainda, mas a exposição vai acontecer. A maior parte, a exposição até acontece sem esses trabalhos, mas eu acho que esses trabalhos têm que constar, né? Porque tem muita coisa que eu acho que eu nem vou poder expor, que eu ultimei, mas não vai dar porque o espaço não dá para tanto. Você deve ter Tem 40 trabalhos, é muita coisa, né? É muita coisa. Né? Alguns já voltaram, outros estão no moldureiro, né? E tem um trabalho que eu nem fui fazer, vou fazer em Fórmica, lá na Rua do Gasômetro, né? Eu vou na terça-feira próxima, eu já vou estar lá, se der, né? Fazendo esse tipo de trabalho. E você é o organizador da Artéria, da revista Artéria. Então, aí o que acontece? Eu vou fazer o livrinho, eu quero fazer um livrinho, tal, como vai ser, né? Não dava fazendo uma gráfica, eu não tinha grana, estava em Pirajuí, já tinha voltado para Pirajuí, né? Tinha me formado em História, só fiquei devendo uma disciplina aqui que eu fui fazendo durante o ano, porque eu vinha uma vez por semana para São Paulo, em Pirajuí. Em Pirajuí eu fui balconista numa loja de secos e molhados. Você acabou de falar desse tipo de loja, né, Diniz? E aí, para fazer o livrinho, eu criei uma editora, junto com o Paulo Miranda, chamada Nomuc Edições. É Nomuc de Muc. Nomuc Edições tal, que fez o primeiro livrinho. E depois eu fiquei apaixonado por essa história de fazer uma revista tal, porque as coisas coletivas sempre me agradaram muito. É engraçado que como eu gosto do coletivo, né? Inclusive as comidas, né? Eu seria um bom chefe, acho que eu tenho jeito para cozinhar. Mas eu gosto das comidas que são para 20 pessoas, 15 pessoas, 12 pessoas no mínimo. Feijoada, dobradinha, aquele arroz árabe, né, com grão de bico, tal, o baba ganoush, hummus, sempre para muitas pessoas. Nunca porções individuais. Eu não seria um chefe de coisas individuais, mas de comidas feitas de batelada. E no caso de publicação, muito embora eu faça publicações individuais, eu prefiro as coletivas. Adorei publicar nas revistas, né? Em algumas eu até recusei participar por falta de tempo, porque eu era muito ocupado com as aulas. Minha atividade profissional era de professor, né?
Mas então eu pensei numa revista junto com o Paulo Miranda e a gente pensou no nome Artéria e tal, e começamos a articular com o pessoal de Presidente Alves, né, Luiz Antônio de Figueiredo, Carlos Alberto Valério de Figueiredo e José Luiz Valério de Figueiredo, a revista Artéria. Eles toparam e se agregaram, né? A gente se encontrava em Presidente Alves, em Pirajuí e também em São Paulo, né, de vez em quando em São Paulo, porque o Luiz fazia pós-graduação aqui, acho que estava fazendo, acho que já tinha defendido o mestrado, estava fazendo doutorado com Haroldo. Será que ele já tinha defendido o mestrado? Acho que já, né, em 74, agora precisaria dar uma olhada. E a gente se encontrava aqui em São Paulo também, né, até que eu vinha morar de novo em São Paulo em 76. Né? E aí surgiu essa ideia da revista. Eu acho que a grande matriz para a Artéria, mais do que Navilouca, que é uma lenda hoje, né, e a Pólen, foi a revista Código. A Código, inclusive pelo formato, né, que depois ela mudou o formato e tal, mas aquele primeiro formato da Código número 1, que saiu no final de janeiro, começo de fevereiro de 74, aquilo, fiquei louco, falei, olha, há a possibilidade de fazer uma revista, né? E havia gráficas na região, lá estava no interior ainda, né, de Bauru. Nós fomos até a gráfica Souza Reis, foi lá que foi impressa a revista. Eu acho que a gráfica não existe mais. E aí, veja como a Artéria é herdeira dessas revistas, não só da Código, mas também da Pólen e da Navilouca, porque nós articulamos, né, e aí a influência do Luiz Antônio foi bastante grande, né, porque ele conhecia todo esse pessoal pessoalmente. Eu conheci o Augusto, fui conhecer o Décio, que ofereceu colaboração quando eu falei da revista, e o Haroldo, que tinha mais contato com o Luiz Antônio. E o que acontece é que, assim como a Navilouca, a Pólen e a Código, que trouxe, além daquela juventude da época e dos que estavam se tornando já pessoas maduras, essas revistas trouxeram os concretos históricos, a Artéria número 1 já vai trazer os 3 concretos históricos, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari. Então tem essa coisa, né, de os históricos colaborarem praticamente em todos os números da Artéria, até hoje. Inclusive quando a Artéria se metamorfoseou em fita cassete. E depois, né, foi para a rede e tal, antes disso, chegou a ser uma caixa com poemas e tal. Os concretos históricos estão sempre presentes e pessoas com quem a gente teve muita amizade, né? Foi uma amizade assim, até hoje com o Augusto, né? Que é o único dos concretos históricos que está vivo e muito bem, né? E com uma memória perfeita tal, e produzindo, né? Deve traduzir diariamente até hoje, Augusto, né? Ele recentemente publicou, né? A Artéria foi pensada a partir de 74, mas só foi lançada em 75, em julho de 75. Foi lançada aqui em São Paulo, com a presença de Décio, Haroldo, Augusto, Luiz Antônio Figueiredo, Carlos Valério, Emelino Fiamminga e Paulo Miranda, e eu, né? Num lugar chamado Cristal Shop, lá nas Perdizes, na esquina da Cardoso de Almeida, com a Dr. Homem de Mello. Ela já sai com uma vocação, essa vocação de extrapolar a mídia, né? Revista, né? O impresso, tal, em offset e tal, ou tipografia, seja lá o que for, né? E mais por uma, vou dizer até pressão dos irmãos Figueiredo, a revista teria que ser mutante. Eu era muito adepto dessa ideia também, mas o Luiz Antônio, ele bateu muito nessa tecla de que a revista não pode se repetir, tá? O Carlos também, Valera. A número 2 já foi uma sacola com poemas. A número 3 praticamente não existiu. Foi uma caixa de fósforo com o nome de Artéria 3, né? Vamos botar fogo nisso, né? Isso foi uma ideia do Carlos Valera. A 4 já foi uma fita cassete C60, né? Gravada na casa do Carlos. O Carlos Valero, na ocasião, morava na rua Madre Cabrini 22, lá em Vila Mariana. E ele era um cara muito ligado às novas tecnologias. Ele fez um estúdio caseiro que gravava com perfeição na época, né? Não havia esses recursos maravilhosos que vocês têm hoje, mas o Carlos conseguiu fazer um estúdio e as pessoas durante meses foram lá gravar. No caso do Haroldo, o Fragmento das Galáxias, que aparece fragmentado na Artéria 4, nós fomos até a casa do Haroldo para gravar, né? Mas acontece o seguinte, antes de sair o som da poesia da Artéria 4,
saiu uma fita chamada Balalaika, que já tem uma audionovela, né, de teor porno tétrico romântico, cujo texto é do Luiz Antônio de Figueiredo. E na Artéria 4, isso na Balalaika, na Artéria 4 sai uma nova audionovela, também de teor tétrico, romântico, porno, qualquer coisa assim, muito interessante, né? Revivendo as radionovelas, mas com esse teor. Mas aí já o texto do Carlos, do Carlos Valero. E né? só realçar que a Balalaika está online, né? A Balalaika No está site online, assim como a Artéria 4. Assim. Então são de 79 e 80. Seguindo sobre o excesso da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da. Por isso começo, escrever 1000 páginas, escrever 1001 páginas para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar começar com a escritura. Por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço. Escrever sobre escrever é o futuro do escrever. Sobre escrevo, sobre escravo, em 1001 noites, 1001 páginas, ou uma página em uma noite, que é o mesmo. Noites e páginas, mesmo, em si mesmo, onde o fim é o começo, onde escrever sobre o escrever é não escrever sobre não escrever. E por isso começo, descomeço pelo descomeço, desconheço e me teço. Um livro onde tudo seja fortuito e forçoso. Um livro onde tudo seja, não esteja, seja. Um umbigo do mundo livro. Um umbigo do livro mundo. Um livro de viagem onde a viagem seja o livro. O ser do livro é a viagem. Por isso começo, pois a viagem é o começo. E volto, e revolto, pois na volta recomeço. Reconheço, remesso. Um livro é o conteúdo do livro. E cada página de um livro é o conteúdo do livro, e cada linha de uma página, e cada palavra de uma linha é o conteúdo da palavra, da linha, da página do livro. A Artéria 8 já é adentrado o terceiro milênio, fizemos a Artéria 8, que é antecedida por uma revista chamada Signica, Balaio da Era Pós-Verso, né? Que ambas as publicações na rede, tanto da Signica, feito lá no Estúdio de Artes da Unesp, com a figura imprescindível do Fábio Fon, do Fábio Oliveira Nunes, né, graças ao Fábio que isso foi feito. Você está nas duas, Diniz? Ou você está também na Signica, né? A Signica reuniu mais trabalhos dos alunos da Unesp, mas também da FAAP e da PUC. Né? E tem um trabalho meu lá, você falou da fotonovela, que tá lá, o Amamo-nos, né? O Amamo-nos está lá. Então foi para a rede agora já adentrado o milênio, foi uma das revistas pioneiras assim da rede, primeiro, né, a Signica, depois a Artéria 8 com a coisa do infinito, né? O 8 como o infinito. Mentiras, 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 mentiras. A artéria foi se metamorfoseando. Ultimamente aqui, talvez por comodismo, ela tenha sido feita totalmente em offset, né, em forma de revista mesmo. Mas a número 5 foi também uma caixa de poemas, assim como a Zero à Esquerda, que não quis se chamar Artéria. Zero à Esquerda é de 81. É uma caixa com poemas. Foi lançada em 81 numa discoteca chamada Pauliceia Desvairada, num espetáculo multimídia. Já multimídia naquela época. Né? A Pauliceia Desvairada era do Nelson Mota, que era amigo dos meninos, do Walter Silveira, do Tadeu Jungle. Né? E eles até fizeram um programa na Bandeira chamado Mocidade Independente, que trouxe muita inovação que depois a Globo diluiu, né, e na verdade copiou diluindo, né? Está numa armação ilimitada, tal. Tinha tudo a ver com uma gráfica especial e nova, que tem até a ver com David Carson, né?
na coisa da publicação em revista. E eram alguns recursos assim que eles usaram na televisão que depois vão ser usados, né, a exaustão pela televisão comercial. E havia esses horários mortos também, né, que eles usavam na Bandeirantes. Foi possível porque era na Bandeirantes, né, uma cidade independente. Na TV Cultura e também na TV Gazeta. Né, Tadeu Jungle e tal ali, né, Walter Silveira. E a Artéria 5 também foi uma revista com poemas soltos, né? Era uma exposição portátil, né? Como também se pretendeu em 58 a revista Neuganders número 4. Né? Então a Artéria 5 já é uma exposição portátil. E a Artéria 6 totalmente feita em serigrafia, como a Artéria 5, que é um quadradão, né? Do tamanho da capa de um LP, de um vinil, né? 31 por 31 centímetros. São 30 e tantos trabalhos feitos totalmente em serigrafia. Foi a revista de mais longa gestação na história da cultura brasileira. Cerca de 11 anos, um pouquinho mais para ser... Desde a concepção até o lançamento, foram mais de 11 anos, na verdade. Né? Para sair a Artéria 6, que tem 3 nomes. Artéria 6, quadradão, 31 por 31. Porque era a medida justamente da revista. 2019 vai ter um novo exemplar. Então, era para sair em 2018, mas não foi possível porque a principal causa é que nossos designers estão morando no interior de São Paulo, eles não moram mais em São Paulo. É claro que hoje você pode resolver tudo por internet, muita coisa resolvida, né, intercontinentalmente por internet. Né? Você pode até interplanetariamente por internet, mas nós precisaríamos fazer reuniões periódicas para a questão não da linha editorial, porque a linha editorial é aquela mesmo, né? É a coisa da experimentação, mas pelo projeto gráfico, que dessa vez vai dar muito trabalho, são mais de 100 colaboradores. Caramba! Dessa vez são mais de 100 colaboradores. E muitas mulheres, deve ter umas 40 mulheres, né? Coisa que raramente aparecia uma mulher numa revista dessas. As artérias, as últimas, a 10, a 11 e a 12, né, que virá, tem dezenas de mulheres maravilhosas, a começar pela Lenora de Barros, né? Mas tem a Ana Atterley de Portugal. Ana Atterley, ela morreu em agosto de 2015. Eu, infelizmente, não pude conhecê-la pessoalmente, por pouco. Mas quando a Artéria 11 começou a ser planejada, a Ana Atterley estava viva. E ela mesma, ela escolheu os poemas e mandou para nós, através do Fernando Aguiar, que é um poeta da segunda geração, né, dos experimentais de Portugal, é um cara ótimo poeta, né, e um grande promotor, né, ele, como eu e o Paulo somos, né, em termos de fazer revistas e exposições, etc., o Fernando Aguiar é o cara, grande divulgador da poesia experimental portuguesa, principalmente na Europa, assim como o Meli Castro tinha sido antes, né. Hoje é o Fernando Aguiar, né, principalmente na Europa, né, foram grandes divulgadores. E aqui no Brasil, o evento de maior divulgação da poesia experimental portuguesa, houve outros anteriores, inclusive Bienal de São Paulo, mas o maior evento de divulgação da poesia experimental portuguesa está acontecendo agora em Brasília. Chama-se justamente Poesia Experimental Portuguesa, com curadoria da Bruna Calegari, do Espaço Líquido, e eu. Né? Nós estamos fazendo dessa exposição. Ficou maravilhosa, né? Os poetas portugueses que lá estiveram gostaram demais. Então, uma bela exposição, que é a maior mostra de poesia experimental portuguesa feita até hoje fora de Portugal. É essa que está acontecendo em Brasília, que o Espaço Líquido, que promove, né, que organiza, pretende trazer para São Paulo também e levar para o Rio, né, para Belo Horizonte, para Curitiba, né, talvez para Salvador. Né, vamos ver se a coisa acontece.